Hoje o Cebola vai de ausência de dominância e você vai dominar rapidinho a matéria se prestar bastante atenção. Imagine o seguinte, pegue 2 porções iguais de tintas, uma vermelha e a outra branca. Misture bem. Você vai perceber que a mistura ficou rosa, porque não houve predomínio de uma cor sobre a outra. E isso acontece também quando você cruza uma planta maravilha branca com uma vermelha. O resultado será uma planta maravilha rosa, por causa da ausência de dominância. O Cebola explica melhor por que isso acontece. Oi, gente. Como nós havíamos prometido, hoje nós estamos aqui para falar algum tipo de herança não mendeliana. Mendel, quando ele fez as suas leis, ele disse que um gene dominava o outro. Ele disse que existiam características que eram mais fortes, vamos dizer assim, mais dominantes, mais marcantes do que outras. Os fatores, os genes que determinavam certos caracteres, eles faziam sombra, vamos dizer assim, impediam outros tipos de gene aparecer. Era o gene dominante e era o gene recessivo. Como, por exemplo, na cor de ervilhas. O gene que determina a cor amarela vai ser dominante sobre o gene que determina a cor verde. O gene que determina a cor verde nós chamamos de vizinho. Nós vamos dar sempre ao recessivo a primeira letra do caráter. Como assim? Ao gene que determina o caráter recessivo, a primeira letra desse caráter. Por exemplo, verde é recessivo. O gene que determina a cor verde, nós damos a sigla vizinho. Para o seu gene alelo, quer dizer, o gene do mesmo par, que determina a cor amarela, que é dominante, eu vou dar a mesma letra, porém, em maiúsculo, vezão. Mas nem todas as heranças seguem essa regra mendeliana. Nós temos heranças não mendelianas, como, por exemplo, a ausência de dominância. Também nós chamamos de herança intermediária. Também nós chamamos de codominância. O que vem a ser a codominância ou herança intermediária? É quando eu tenho um par de genes que não tem uma predominância de um sobre o outro. Eles têm a mesma dominância, eles têm codominância. Como é mesmo que você falou? O seguinte, existem genes que têm a mesma força para a determinação do caráter. Eles agem igualmente para determinar um caráter. Isso eu chamo de gene codominante. O que vem a ser o gene codominante? É aquele que um não ganha, vamos dizer, a briga de dominância com o outro. Vamos lá. Genes codominantes, eles vão ser responsáveis pelo tipo de herança que nós chamamos de ausência de dominância. São genes alelos, quer dizer, genes do mesmo par. E eles vão interferir igualmente na determinação de um determinado caráter. Eles vão determinar um caráter específico. E para esse caráter específico, eles terão a mesma força, eles terão a mesma dominância. O que aconteceria, então, em um caso desses? O que aconteceria é que o indivíduo híbrido vai ter a característica intermediária entre os indivíduos puros. Por isso nós chamamos de herança intermediária. Por exemplo, em tipos de galinhas chamadas andaluzas, existe uma raça de galinha que é preta, uma raça de galinha que é branca. O híbrido dessas duas raças dá a cor azulada, nem preta, nem branca. Isso foi verificado também em um tipo de vegetal, que são as maravilhas, também conhecidas pelo nome de boninas.
Nas boninas ou maravilhas, nome científico Mirabilis jalapa, vamos ter este tipo de herança. Existem plantas com flores vermelhas e existem plantas com flores brancas. As plantas híbridas, elas terão uma herança intermediária, nem vermelha e nem branca, cor-de-rosa. Vejam aqui. Nas maravilhas, então, eu vou dizer que o genótipo determinante da cor vermelha é vezão, vezão. E o genótipo determinante da flor branca é bezão, bezão. Vejam, neste caso de herança intermediária ou ausência de dominância, eu não vou poder usar a primeira letra do recessivo, que eu não tenho recessivo. Então, eu posso usar a letra que determina o caráter. Vezão para vermelha e bezão para branca. E posso usar sempre a letra em maiúsculo, porque não existe dominância. O híbrido, vejam que o híbrido vai ter o genótipo e o fenótipo intermediário. O genótipo é intermediário, vezão, bezão. E o fenótipo, o caráter, também é intermediário, cor-de-rosa. Quando nós vamos fazer um cruzamento do tipo mendeliano para este tipo de herança não mendeliana, o que ocorreria? Quando falamos em cruzamento do tipo mendeliano, nós estamos falando cruzar dois indivíduos puros diferentes entre si e depois cruzar os indivíduos híbridos, como ele fez na sua primeira experiência. O resultado, obviamente, não poderá ser igual ao da primeira lei de Mendel. Olha aqui. Quando eu cruzo uma planta de flor vermelha com uma planta de flor branca, isso é a minha geração P, que eu chamo de geração parental. A flor vermelha, como nós falamos, ela é pura. Ela é homozigota, vezão, vezão. A planta branca também é pura, bezão, bezão. Seus gametas, vezão e bezão. Quando unidos, todos os descendentes da primeira geração de filhos, que é F1, será cor-de-rosa e será híbrida. Toda a primeira descendência. Quando cruzamos com outra planta híbrida, cada uma delas fará gametas vezão e gameta bezão. Outro também fará gameta vezão e bezão. Vezão com vezão. Vezão, vezão e é vermelha. Vezão com bezão dará vezão, bezão e a cor-de-rosa. Bezão com vezão dará vezão, bezão. Vejam que aqui eu poderia colocar bezão e vezão, já que não há dominância. Mas, por questão de convenção, usei vezão, bezão, uso vezão, bezão. Também cor-de-rosa. Bezão com bezão dará bezão, bezão e a flor será branca. Vejam que a proporção não é mais de 3 para 1, de 1 para 2 róseas para 1. Existem, então, diferenças entre proporção fenotípica de fenótipos e proporção genotípica de genótipos na ausência e na presença de dominância. Na presença de dominância, nós vamos lembrar, existiam 3 genótipos diferentes. Um vezão, vezão para 2, vezão, vezinho para 1, vezinho, vezinho. 1 para 2 para 1. E na ausência de dominância, a mesma coisa. Dos fenótipos, já não. Eu tenho 3 para 1 na presença de dominância. 3 amarelas para uma verde. Aqui eu tenho 1 para 2 para 1. Uma branca, 2 róseas para uma vermelha. Vejamos aqui. A proporção genotípica em F2 na presença de dominância, 1 para 2 para 1. E na ausência de dominância é a mesma, também 1 para 2 para 1. Agora, a fenotípica é diferente. Na presença de dominância, 3 para 1. 3 amarelas para cada uma verde. Aqui,
ausência e dominância, uma vermelha para duas róseas para uma branca. Existem outras heranças que também não seguem esta regra mendeliana. Esse nós podemos dizer outro tipo de herança, que são os genes letais. O que vem a ser os genes letais? Esses genes são aqueles que, quando em homozigose, quando o indivíduo é puro, provoca a morte embrionária do indivíduo. Isso acontece, por exemplo, em cor de ratos de laboratório. Existem ratos de pelagem amarela e ratos de pelagem preta. O gene amarelo é dominante autossômico, quer dizer, ele domina o gene preto. Porém, ele não pode vir em homozigose, porque ele produziria, vamos dizer, uma substância tóxica que mataria embrionariamente o rato e ele não nasceria. Vejam conosco. Genes letais, então, eles provocam a morte embrionária e em estágio muito mais bem primitivo, e não vai nascer esse filhote, ele será absorvido e não aparecerá. Mas esse gene só vai provocar a morte quando em homozigose. Um tipo de cruzamento desse, ele não pode ser um cruzamento mendeliano, não poderemos fazer isso. Por que nós não poderemos? Nós não poderemos ter ratos amarelos puros. Vejam como nós faríamos, vejam conosco. Na pelagem, o gene para amarelo domina o gene para a cor preta, mas é letal contra a homozigose. Eu tenho, quando o indivíduo é amarelo, ele só pode ser azão-azinho, porque se ele for azão-azão, ele morre. E o outro amarelo, azão-azinho, vejam, azão com azão, azão-azão, provoca a morte do indivíduo. Azão com azinho, azão-azinho, o indivíduo é amarelo. Azinho com azão, azão-azinho, o indivíduo é amarelo também. E finalmente azinho-azinho é preta. Vejam a proporção fenotípica, 2 amarelos para 1 preto. Sempre que tivermos 2 para 1 na proporção de fenótipos, nós teremos genes letais. Vamos guardar isso? Proporção genotípica para genes letais é de 2 para 1. Para a próxima aula nós entraremos na segunda lei de Mendel. Até lá, gente. Estou te esperando.